Passo agora ao último item sobre o qual eu vou tecer algumas breves considerações. Em primeiro lugar, a questão do trabalho. A juventude, os nossos alunos de ensino médio, eles estão na idade de quererem autonomia, de quererem ter vida própria, de quererem ganhar alguma coisa, mas também eles estão numa fase de alargamento das fronteiras de pensamento, de adesão a valores e comportamentos, de ocupação de espaços na vida social e profissional. Então, é uma fase, o ensino médio é uma fase importantíssima para a transformação e a ressignificação da realidade diante do mundo em que se vive. Ora, as escolas e de nível médio, as universidades, não falam de trabalho. Elas falam de emprego, de profissões, dentistas, psicólogos, engenheiros, professores, reduzindo os processos laborais à relação com empresas e serviços, indústria, naturalmente, e serviços. Também não falam do capital, salvo, eventualmente, sobre as crises terríveis que o capitalismo gerou e gera no mercado de ações e no mercado de trabalho. Pensar o trabalho criticamente, ou do ponto de vista do pensamento crítico, pensar o trabalho como princípio educativo, é pensar o trabalho além das formas mercantilizadas do trabalho, das lacunas. Meu tempo está... Bom, daqui a pouco eu termino. Pensar o trabalho além das lacunas da profissionalização para conceber a educação do ser humano em toda a sua potencialidade. Em toda a sua potencialidade. De um lado, como atividade fundamental, ontocriativa, através da qual o ser humano produz os meios de existência na sua relação com a natureza, com a cultura, com o próprio aperfeiçoamento. E, de outra parte, o trabalho humano nas formas históricas, degradantes, alienantes, mas é necessário que se faça essa distinção e que os alunos tenham clareza dessa distinção, para que não acreditem que é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Bem, eu acredito que a escola, além de falar do significado do trabalho, ela deve dar conhecimento das leis, de que os alunos vão ter que reconhecer para poder se defender, para poder se organizar. É preciso que a escola gere experiências de compreensão e solidariedade em relação às condições de trabalho. Alguns comentários agora sobre a ciência, sempre pensando na educação profissional. Historicamente, as humanidades e as ciências destinavam-se às elites, aos nobres, às autoridades religiosas. Esses conhecimentos eram repassados aos filhos dos detentores de poder, são as ilustres escolas confessionais. Aos detentores de poder, que os filhos os sucediam, e ainda sucedem, basta olhar no Congresso, basta olhar nos bancos, basta olhar nas empresas. Sucede na organização da sociedade, no comando da produção, na distribuição de bens necessários para manter a vida. Aos trabalhadores que serviam aos senhores com sua força de trabalho e com sua lealdade, deviam bastar os conhecimentos úteis à agricultura, ao artesanato, aos ofícios e aos serviços, semelhante a hoje, embora os trabalhos sejam alguns meio diferentes. Vemos assim que o conjunto de conhecimentos informais ou sistematizados da organização escolar teve em vista algum tipo de aprendizado ligado ao poder de mando e ao trabalho. Precisamos expandir nos jovens o desejo e as oportunidades de exercitar as ciências, de exercitar as artes, de exercitar a curiosidade, o conhecimento, os laboratórios e ter uma visão ética da ciência. Ao arrepio das guerras que estão acontecendo, ao arrepio do negacionismo, do terraplanismo, da negação das vacinas, da negação das máscaras, da negação do contágio, em todos os seus matizes. Mais alguns comentários sobre a cultura.
culturalmente, nós estamos vivendo no isolamento social necessário uma perda dos espaços-tempos dos contatos, porque eles são breves, eles são parciais, eles são fragmentados, eles são das telas. Nós temos que fazer com os jovens uma reflexão sobre as formas, os limites e as possibilidades do exercício das culturas vividas. É claro que os jovens atualmente já são formados na informática, na comunicação digital, eles têm agilidade, eles têm habilidade, eles gostam, mas é preciso que eles entendam as diferenças entre isso e as formas culturais materiais, que são expressão da vida dos artistas e dos cientistas. E que isso tudo também faz parte do mundo da formação das ideologias, dos interesses pessoais e coletivos. E passo agora, então, ainda brevemente, ao último item, que é da educação. A educação, eu penso que a utopia que nós pensamos para ensino médio e educação profissional, ela deve compreender o sentido da escola e do conhecimento. Deve ser levado aos alunos o sentido da escola e do conhecimento. É falso dizer que os alunos estão saindo porque a escola não é interessante. Muitas escolas não têm recursos, não têm meios, não têm instalações, não têm atração nenhuma para um mundo extremamente interessante. É preciso levá-las a reconhecer a divisão social do trabalho e a estrutura das classes sociais, as diferenças de escolas e das disciplinas entre as classes sociais, o que fazem uns e o que fazem outros. É preciso promover a educação básica ao arrepio da contra-reforma da Lei 13.217 e de sua fragmentação. É de lei, mas a lei tem uma interpretação. Para isso que temos gestores e professores. Professores que devem usar a sua inteligência, a sua experiência, a sua capacidade política para não fazer o papel de seguir aquilo que está na letra, porque a letra é perversa atualmente. E nós temos que recuperar a memória das leis. É preciso que os alunos saibam que essas coisas já foram feitas, já foram tentadas, e que elas portam concepções, atitudes. E eu cito aqui, para terminar, apenas uma linha da lei da orgânica do ensino secundário de 1940, em que o Capanema diz assim, que era necessário preparar individualidades condutoras. Textualmente, hein? E diz mais, os homens que deverão assumir responsabilidades dentro da sociedade e da nação. Homens que sejam portadores de concepções e atitudes espirituais que é preciso incutir nas massas. Ele não está chamando as massas para a educação secundária, porque a educação secundária se contrapunha às leis orgânicas do ensino industrial, comercial e agrícola. Que é preciso tornar habituais essas ideias, essas atitudes subservientes, tornar habituais entre o povo. Eu deixo aqui, então, para os senhores professores que me ouvem, agradecendo a atenção que puderam me dispensar até agora, para seu debate, a pergunta sobre a utopia daquilo que se propõe hoje. E muito obrigada a todos.